Olá, boa noite, queridos e queridas, sejam todos muito bem-vindos, que Deus os abençoe grandemente. Estamos todos firmes aqui, né, com o nosso compromisso diante da palavra de Deus, né, daquilo que Deus quer que nós venhamos aprender, que está aqui na nossa Bíblia, né. Então vamos continuar firmes e fortes naquilo que Deus quer para a gente, no propósito dele, que ele colocou para cada um de nós. Cada um de nós temos algo para cumprir. Nós temos uma missão. Deus nos deu uma missão. E nós devemos, então, cumprir a missão que Deus tem para cada um de nós, tá certo? Então, vamos firmes continuar aqui. Eu gostaria muito que você que está chegando novo aí, você nova, olha, se inscreva aí no nosso canal. Aperta aí na palavrinha inscrever-se, que está em vermelho, tá vendo aí? Depois você vai lá no sininho, aperta e também na palavrinha toda. Já está escrito e escrito. Não precisa de mais nada, apenas ouvir aqui a mensagem que eu trago da Bíblia. Aquilo que Deus quer que eu passe, tá bom? Eu estou aqui há bastante tempo procurando desenvolver aquilo que Deus quer que eu aprenda e que leve também para as pessoas, tá certo? Então, vamos ficar firmes e fortes juntos aqui buscando conhecimento, tá bom? Então, você que já se inscreveu, vai lá na mãozinha, não tem uma mãozinha assim? É um símbolo, essa mãozinha assim. Você vai lá nessa mãozinha e dá um clique nela, dá um like aí nela, mostrando para o nosso canal que você está aqui presente e que você está gostando do que você está vendo e ouvindo, tá certo? Então sejam todos muito bem-vindos e agraciados pelo poder do sangue do Senhor Jesus, tá certo? Eu creio que Deus quer o melhor para cada um de nós. E se Ele quer o melhor para cada um de nós, nós precisamos honrá-lo, para que Ele possa nos honrar, tá certo? Sejamos firmes com Ele, confiando e em segurança nós vamos seguindo, porque Ele é a nossa segurança, não é mesmo? Então, vamos ficar firmes. No final desta live, no final de tudo que eu vier falando aqui, contando, né, sobre o livro de Esdras, você vai compartilhar a palavra. Compartilhe tudo o que eu falei aqui, que vai ser de grande valia para aquela pessoa que está do outro lado, que precisa ouvir uma palavra amiga. Talvez nós estamos aqui e achamos que ninguém precisa, né? Ah, que nada, fulano não precisa, fulano está bem. Você, às vezes, pensa que fulano está bem, mas ele está carregando consigo uma mala pesada. Alguma coisa que está tirando ele do eixo. Você entende? Então, nós precisamos compartilhar sempre a palavra, tá? Pedir para a pessoa se inscrever para que o nosso canal venha se ampliar, venha crescer, desenvolver e a gente possa cada vez mais levar a palavra de Deus para as pessoas. Mesmo aqueles que já o conhecem, aqueles que estão enfraquecidos na fé, aqueles que precisam se fortalecer mais ainda, porque a cada dia nós precisamos nos fortalecer, nós precisamos pedir a Deus que nos dê mais força para a gente continuar. Renovação de espírito, tá certo? Então vamos dar continuidade ao estudo. Eu parei ontem no capítulo 4, vou dar continuidade hoje ao capítulo 5, né? Que fala que Ageu e Zacarias continuam a construção do templo, lembra? Então, vou ler algumas partes, não tudo seguidamente, vou sempre pular alguma coisa para a gente adiantar bastante, tá bom? Porque só assim nós vamos chegar a obter nosso conhecimento, tá? Então, o capítulo 5 diz assim: E os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém. Em nome de Deus de Israel, lhes profetizaram. Então se levantaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesuá, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus, que estava em Jerusalém, e com eles os profetas de Deus que os ajudavam. Então ali tinham os profetas que ajudavam. E aí eu vou lá no versículo 5 que diz assim: Porém os olhos de Deus estavam sobre os anciãos dos judeus,
e não os impediram até que o negócio chegasse a Dário e viesse resposta por carta sobre isso, sobre a construção do templo, tá entendendo, né? Então, a cópia da carta de Tatinai, o governador, da além do rio, com Setar-Bozenai e os seus companheiros, os afarsaquistas, que estavam da além do rio, enviaram ao rei Dário a carta, a cópia, né? Enviaram-lhe uma carta, na qual estava escrito: toda a paz ao rei Dário. Seja notório ao rei que nós fomos a província de Judá, à casa do grande Deus, a qual se edifica com grandes pedras, e a madeira já está sendo posta nas paredes. E esta obra vai sendo feita com diligência e se adianta em suas mãos. Então, eles estavam adiantando bastante a construção do templo. Então, foi indo até que o rei Ciro deu ordem para que a casa fosse reedificada, né? Então, foi dada uma ordem e eles tinham que obedecer ao rei Ciro. Então, aí, enquanto isso, lá no capítulo 6, diz que o rei Dário deu ordem e buscaram nos arquivos onde se guardavam os tesouros em Babilônia. Em Aquimeia, no palácio que está na província de Média, se achou um rolo e nele estava escrito um memorial que dizia assim: no primeiro ano do rei Ciro, o rei Ciro estabeleceu o seguinte decreto: a casa de Deus em Jerusalém se reedificará para lugar em que se ofereçam sacrifício, e seus fundamentos serão firmes, e sua altura de 60 côvados e a sua largura de 60 côvados, com 3 carreiras de grandes pedras e uma carreira de madeira nova, e a despesar-se fará da casa do rei. Além disso, os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, que Nabucodonosor transportou do templo que estava em Jerusalém, se levou para a Babilônia e serão restituídos para que voltem ao seu lugar, ao templo que está em Jerusalém, e serão postos na casa de Deus. Então, ele deu ordem que fosse buscar todo esse material, tudo que estava lá. E aí, aconteceu que acabaram a construção do templo e eles então foram consagrar o templo. E a história conta assim no versículo 13. Fala assim: então Tatenai, o governador da além do rio, Setar-Bozenai, e os seus companheiros assim fizeram diligentemente conforme ao decreto do rei Dário. E os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando pela profecia do profeta Ageu e de Zacarias, filhos de Ido. E edificaram e terminaram a obra conforme ao mandamento de Deus de Israel e conforme ao decreto de Ciro e Dário e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Esse era também um rei lá da Pérsia, né? Então, foi buscado, eles buscaram o Senhor Deus lá em Israel. E aí, vem dizendo lá no capítulo 7, que o rei Artaxerxes envia Esdras a Jerusalém. Esdras subiu da Babilônia, e era escriba hábil na lei de Moisés, que o Senhor Deus de Israel tinha dado, e, segundo a mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe deu tudo quanto lhe pedira. E aí no versículo 10 diz assim: porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar ao rei do Senhor e para cumpri-la, para buscar a lei do Senhor e para cumpri-la, e para ensinar em Israel os seus estatutos e seus juízos. Esta é, pois, a cópia da carta que o rei Artaxerxes deu ao sacerdote Esdras, deu para o sacerdote Esdras, e o escriba das palavras dos mandamentos do Senhor e dos seus estatutos sobre Israel. Então, foi levada a carta
Esdras que levou a carta. Estes, lá na lista, né, aí conta na lista, né, a lista dos que voltaram na carta, contra a lista dos que voltaram com Esdras. Estes, pois, são os chefes das casas paternas e esta genealogia dos que subiram comigo de Babilônia no reinado do rei Artaxerxes. E aí ele vem falando os nomes das pessoas que subiram com ele. Então, enviou-se, né, com o mandato de Ido, o chefe no local do chamado Cassifias, falei a eles o que deveriam dizer a Ido e aos seus irmãos. E aí foram muitos israelitas que casam-se com mulheres eteias. Então, aconteceu muitas coisas, eles começaram a se juntar e os israelitas, então, começam a se casar com as mulheres eteias. Então, houve o livramento da mão dos inimigos. E aí, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Então, vocês sabem o que significa a palavra Esdras na Bíblia? Alguém sabe dizer o que significa a palavra Esdras? Então eu vou dizer para vocês. A palavra Esdras na Bíblia, essa Esdras em hebraico significa auxiliador. Então, existia uma pessoa que auxiliava. Esse auxiliador era o Esdras, era um personagem da tradição, lá da tradição judaica, né? Um homem cristão que ele liderava um grupo lá de israelitas, né? Ele então liderou esse grupo para retornarem todos à Babilônia. Então, é como se isso estivesse falando assim, me socorre. Isso é um socorro, né? Um socorro indicando que haveria grandes vitórias, né? Que eles poderiam passar muitas coisas, mas ao longo da vida de cada um haveria muitas vitórias, porque cada um merecia, todos eles tinham o merecimento porque andavam diante da lei de Deus, porque Esdras, ele era um homem que auxiliava, que ele ajudava, socorria, né, ali as pessoas que precisavam, ele liderava os israelitas. Então, Esdras foi um homem que ele orou muito, ele jejuou, ele era um homem muito de fé em Deus, né? Então ele fazia as orações, ele orava, ele jejuava, ele conversava com Deus. E aí com isso ele foi exortando, né? Ele foi influenciando aos israelitas, aquelas pessoas que estavam ali em Israel, a se arrepender, né, dos erros e abandonar todos os pecados. Então, essa palavra Esdras na Bíblia significa em hebraico auxiliador, tá? Então, uma pessoa que auxilia a outras, exortando, né, ao arrependimento, para que se arrependesse. Então, esse Esdras, ele conseguiu exortar mais ou menos uns 50 mil homens para que eles voltassem a regressar lá para ajudar lá, né? Para que eles saíssem lá eles estavam no cativeiro, então Esdras ia lá para exortar eles, para influenciar que eles deveriam se arrepender dos erros, para que quando eles voltassem, saíssem da Babilônia, né, naquele tempo que eles ficaram lá, todos estivessem na presença de Deus. Então todos nós sabemos que nós somos filhos de Deus, né? Somos servos do Senhor. E nós sabemos que nós devemos cumprir com aquilo que Deus quer que a gente cumpra, né?
que a gente deve ser obediente, que a gente deve procurar entender, pelo menos procurar fazer o que é certo, se arrepender dos nossos erros, para que nós possamos ser pessoas alegres, saudáveis. Então, nós sabemos que o projeto de Deus na nossa vida é um projeto que é um projeto para trazer amor, para trazer paz, para trazer tranquilidade. É um projeto infalível, né? Nós temos, aqui Deus tem um projeto infalível nas nossas vidas, você entende? Então, nós precisamos saber, né? Ficar feliz que Deus é com a gente. Porque Deus, Ele sempre nos socorre. Em todas as nossas áreas, Ele sempre nos socorre. Ele nunca deixa a gente ficar sofrendo ali toda a vida. Você vê que, a não ser que ele faz assim com que as pessoas passem por aquilo para aprendizado. Muitas das coisas que acontecem nas nossas vidas é para que a gente possa aprender e se arrepender daquela coisa que fizemos de errado. Então, através do castigo, né, das coisas que nós passamos, do sofrimento que nós passamos, nós aprendemos. E aí nós sabemos que não, eu não vou fazer mais isso porque isso me causou tal coisa assim, assim. Você entende o que eu estou falando? Então, tem coisas que a gente precisa saber. Então, o que eu penso é que nós somos muito privilegiados. Nós somos privilegiados, filhos do Altíssimo, porque nós sabemos a responsabilidade que nós temos quando nós nos submetemos à autoridade de Deus. Você entende? Nós temos que nos submeter à autoridade de Deus, nós temos que nos humilhar, nós temos que procurar estar sempre buscando na palavra de Deus. Eu falo isso sempre, sempre, não vou me cansar de dizer isso, porque é o que Deus quer que eu passe. Então, a palavra que eu quero deixar hoje a palavra é obediência. Obediência. Eu venho falando isso já há um tempo. E a frase que eu quero deixar é: os que andam no caminho da fidelidade e obediência com Deus serão honrados verdadeiramente. Você entende? Então, os que andam no caminho da fidelidade e obediência com Deus serão honrados verdadeiramente. Essa é a frase para reflexão. Anota aí no seu caderninho. Eu creio que você já tem bastante frases aí que eu já deixei, e palavras, né, soltas também, para que possamos refletir. Eu não falo só para vocês não, tá, gente? Eu falo para mim também, que eu também às vezes paro assim e fico refletindo, fico pensando, nossa, como aconteceu isso assim, assim? Não é que essa frase tem a ver mesmo com o que está falando? Eu preciso prestar mais atenção nisso, preciso vigiar mais. Então, esse é o propósito dessas frases para reflexão, para que nós venhamos vigiar mais, estar mais atentos naquilo que é o certo e o que é errado. Vamos seguir, então, na direção de Deus, tá certo? Então, amanhã eu volto com vocês falando sobre os muitos israelitas que começam a se casar com as mulheres hetéias, né? Aí depois é feita a oração e confissão, eles começam a orar e confessar a Deus pelos erros, pelos pecados, e muitos deixam os pecados e vão viver a vida diferente com Deus. Então amanhã eu vou acabar de contar isso para vocês, tá bom? Amanhã estarei de volta, se Deus quiser, e eu tenho certeza que Ele quer. Tchau, até amanhã. Não esqueçam de orar, hein? Façam as orações, tá bom? Façam as orações, o Pai Nosso, o Salmo 91, conversem com Deus, tá bom? Não esqueçam de conversar com Deus. A conversa com Deus todos os dias é importante, pedindo a Ele renovação para o nosso espírito, tá certo? Boa noite, então, e até amanhã. Tchau. Até amanhã, se Deus quiser. Eu tenho certeza que Ele quer. Tchau.